Programa ADV Jus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. 3636-1375. Qualicista Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos do ADV Jus. Muito boa tarde. Programa inédito para você, que sempre me acompanha aqui. Hoje, com imensa satisfação, eu estou recebendo o Dr. Eduardo Lizarelli. O Dr. Eduardo Marco Antônio Lizarelli, ele é advogado, presidente do TED, 13ª Turma Disciplinar da Ordem dos Advogados de Ribeirão Preto. Nós vamos falar a respeito do tema que pautamos, que é ética, observância efetiva nas carreiras jurídicas. Um tema bastante palpitante. Então fique aqui com a gente. É agora, aqui no ADV Jus. Ok, doutor Eduardo Lizarelli, muito obrigado pela sua presença hoje aqui comigo, viu? Nós em que agradecemos essa oportunidade, a importância, né? Agradecemos o convite, principalmente frente a a ADV Jus, que é conhecido por todos e assistido por todos aqui em Ribeirão Preto e região. Tá certo. Doutor, então o nosso tema é ética, né? Uma coisa que está aí, não tem jeito de desvincular a ética da advocacia. E eu gostaria que inicialmente o senhor fizesse aí uma breve reflexão a respeito do tema, né? Da importância da ética de uma maneira globalizada, de uma maneira da qual a gente convive aí na sociedade, uma coisa que precisa estar inserida aí, não é isso, doutor? Sim, sem dúvida, eu acho que o tema ética nunca esteve tão palpitante no nosso dia a dia, na nossa vida, muito embora essa questão seja antiga, né? Mas eu entendo que a ética, ela é uma questão que ela tem que ser observada constantemente, porque ela antevém os nossos pilares aí do direito. Quando se fala em sociedade, se fala em garantias constitucionais, se fala em direito de ação, direito de defesa, entre igualdade entre as partes, entre bilateralidades, né? E a ética, ela antevém tudo isso, né? A ética é uma questão importante porque ela vai dar a sustentação para que esse direito seja realmente discutido posteriormente, né? Doutor, mas a gente observa que de uma maneira geral aí, né, principalmente nos meios políticos, a gente está vivendo uma época de desrespeito à ética, não é assim, doutor? Sim, por isso que a ansiedade da população, ela se destaca cada vez mais. Por quê? Porque quando se fala em direito, a sociedade assiste esse direito discutido nos tribunais, esse direito transmitido pela mídia, mas esse direito, ele, de uma certa forma, ele é bilateral, ele atinge as partes nele envolvidas, seja o Ministério Público e a parte que está sendo investigada ou processada, ou seja, entre partes. E a sociedade, ela tem um anseio ético que, como dito, antevém a isso. Ela busca um conforto, ela busca a moral, ela busca sentimentos que atendem o anseio de todos e não do indivíduo isoladamente, né? O senhor não entende também que essa ansiedade pode fazer em determinado momento a pessoa esquecer-se um pouco da ética para buscar o objetivo, doutor? Sem dúvida, na medida que as pessoas perdem a crença pela ética ou pelo direito em si, e é comum existir uma confusão entre esses dois elementos, a pessoa começa a buscar meios que estão ao alcance dela, né? E às vezes realmente se distanciam do direito, entendendo que é ético, né, fazer aquilo. Sem dúvida. Agora vamos trazer um pouquinho aqui para dentro do direito, né, das áreas jurídicas, da onde a gente vive o dia a dia aí, né? O senhor acha que desde lá de quando começou a advogar, a gente já está aí com mais de 2 dezenas na advocacia, doutor, o senhor acha que mudou muito o comportamento dos profissionais da área jurídica com relação à ética de pelo menos 10 anos para cá? Eu penso que sim. Eu atuo no direito já há 15, 16 anos e estive na comissão de ética por 14 anos e há um ano agora na presidência do TED 13, né, da 13ª Turma Disciplinar. E nós conseguimos perceber uma mudança no tipo
de infração que vem sendo cometida. Infrações que há 10 anos se via com frequência, hoje elas não se localizam mais esse tipo de postura. Porém, com a globalização, com essas mudanças sociais, com essa nova diversidade, com questões, com a era digital, né, são situações que se somam, né, e trazem para os tribunais questões afetas mais à economia, mais a dinheiro, a valores. Então, são fatores que não se deparavam com tanta intensidade há 10, 12 anos atrás. Eu acho que mudou um pouco o perfil. Eu entendo que sim, entendo que mudou um pouquinho sim. Doutora, dentro de algumas carreiras, não só a jurídica, né? Evidentemente tem a advocacia, tem a magistratura, né? Membros do Ministério Público e tal. Existem também carreiras dentro da medicina que, vez por outra, a gente constata através da mídia que houve, ou pelo menos está se imputando a alguém um ferimento à ética. E em alguns casos, esse tipo de conduta, ele é rechaçado e às vezes lá na frente ele é colocado assim como que ele foi retirado de pauta por um excesso de corporativismo. Isso existe, doutor? A questão do corporativismo, ele existe e, em princípio, eu não vejo problemas dele existir. Seja corporativismo no setor de engenharia, nas instituições, na própria advocacia ou na medicina, como mencionado, ele, até que se respeitem todos os ordenamentos legais, eu não vejo nenhum tipo de problema. O problema do corporativismo, e nele se insere também o corporativismo político, ele passa a existir a partir do momento que você transpõe, né, os limites legais. A partir desse momento é que devemos ficar atentos. O senhor acha que, vindo lá de cima, pode ser um fator de contaminação, doutor? Um mau exemplo que pode contaminar? Eu entendo que sim, e na verdade nós teríamos que fazer uma ligação entre a política, ou entre os nossos dirigentes, né, dirigentes políticos, e os próprios bancos acadêmicos. Eu acho que nós devemos pregar a todos, né, que sigam não só a lei, mas que pensem num comportamento ético, né? À medida que você faz essa associação, você está preparando os jovens para que venham à sociedade numa condição mais estruturada, para então respeitar a lei, né? Na verdade, o que o doutor Lizaretti está falando é assim, né, doutor? Cada um fazer a sua parte, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A partir do momento que cada um faz sua parte, dê bons exemplos, aí tudo vai com certeza fluir de uma maneira melhor. Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Legal, você está comigo aqui no ADVJus e eu quero dar um ligeiro recadinho para você. Você conhece a Quali System Informática? Então você precisa conhecer se você não conhece, ok? Olha, a Quali System Informática apresenta para você vários serviços, coloca vários serviços à sua disposição. E você que quer modernidade em seu escritório, você não pode ficar sem a assessoria da Quali System Informática, do meu amigo Júnior. O telefone da Quali System é esse mesmo que está aparecendo aí no seu vídeo. Ligue lá, vale a pena, ok? Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, vamos voltar já já com mais Dr. Eduardo Lizaretti. Aguarde, por favor. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito.
Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. O cartório postal oferece serviços com rapidez e segurança. Registro de contratos, pesquisa patrimonial, notificações, além do banco de certidões de cartórios, repartições públicas e fóruns em todo o Brasil. Atendimento personalizado aos advogados com retirada e entrega de documentos com horário marcado. Serviço especial e diferenciado para bancos e imobiliárias. Simplifique, ganhe agilidade. Cartório postal. Ligue 3610-4808. Ok, voltando então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo meu colega Dr. Eduardo Lizarelli. Doutor, o senhor entende que é satisfatório a atenção que as nossas autoridades julgadoras elas dão para a ética? Será que eles estão assim inserindo mesmo ali os valores éticos nos julgamentos? Eu penso que sim, porque nós verificamos recentemente posturas de julgadores da nossa mais alta corte, que são posturas éticas, muito embora haja divergência de opinião ou a respeito de um ou outro jogador, a respeito de uma ou outra questão posta em discussão, eu penso que é um assunto que está em alta e vem sendo observado. Certo. O senhor entende também que a própria morosidade do judiciário, nos julgamentos, a gente está aí na expectativa do que o processo eletrônico venha abreviar isso aí. O senhor entende que aquela morosidade excessiva, ela, na verdade, ela traz um transtorno tão terrível para a parte que não deixa também de estar ali implícito um sofrimento ético, né? Sem dúvida, porque quando você busca um conforto social para a população, quando você busca preservar as garantias fundamentais das pessoas, está implícito nisso a observância razoável do prazo, né? E à medida que você causa sofrimento e angústia às pessoas, eu não tenho dúvida de que isso, sem dúvida, está a violar aí os preceitos éticos. É aquele princípio, né, doutor? O processo moroso por si só, ele já traz um julgamento e o resultado disso é a injustiça social, né? Não é por aí? Muitas vezes até mesmo passa a ser a própria punição antecipada da parte a própria morosidade do processo. Certo. Agora, só fazendo um breve parênteses, aliás, o senhor tem, assim, expectativas positivas com relação à celeridade processual, agora com o advento do processo judicial, doutor, processo eletrônico? Eu acredito que o que está sendo feito possível, existem divergências de opiniões, sem dúvida, mas eu creio que sim. Eu acho que é uma ferramenta muito potente, muito importante, e que a hora que todos nós estivermos amplamente adaptados a ela, os resultados serão positivos. Certo. Doutor, agora tem um binômio, né, que a gente costuma ver muito aí, e existem algumas opiniões que são antagônicas, né? Corporativismo e ética. Como que a gente pode situar esses dois temas, doutor? Eu penso que a ética, ela está a dirigir esse corporativismo, né? A ética, ela tem condições de assegurar a grupos, né, que se defendam, que se fortaleçam, que cresçam dentro da particularidade de cada um, mas sem desrespeitar os direitos do outro, né, do próximo. Tem que observar os direitos em primeiro lugar, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Princípio constitucional, está lá também no artigo 5º, que o senhor já se referiu aí, todos iguais perante a lei, né? A observância de princípios constitucionais, eu tenho a impressão que é assim, a viga mestra, né, do tema que a gente está abordando aqui, que é a ética. Sem dúvida. É isso mesmo. Doutor, o senhor acha que existe pessoas que têm mais facilidade para lidar com a ética dentro da sua profissão? Não estou falando, nesse caso, só pessoal das carreiras jurídicas, né, mas de uma maneira geral. O senhor acha que tem profissionais que se torna mais fácil para ele lidar com a ética? Lidar com a ética, sem dúvida nenhuma, seria uma obrigação de todos. Né? Ela deveria preceder qualquer atuação profissional, ela deve compor, né, o estudo e a pessoa de cada um. Né? Nós estamos falando de qualidades intrínsecas. Né? Agora, no dia a dia, principalmente no meio jurídico,
nós verificamos algumas dificuldades, né, de obedecer a essa ética. Muito embora todos preguem, né, nós verificamos que existe realmente um número crescente aí de problemas, de desvios que são corrigidos paulatinamente com eventuais procedimentos, né? Doutor, você acha que as faculdades de Direito ou as faculdades de uma maneira geral, é lógico que nós trazemos aqui para o nosso campo, né, o campo jurídico, você acha que as faculdades de Direito deveriam dar assim, uma atenção um pouco mais especial para o tema, doutor? Eu penso que sim, dada a relevância, né, do tema. É lá no início, nos bancos acadêmicos, que nós viabilizamos a formação desses alunos, que serão os nossos futuros profissionais, e também os precursores e divulgadores desses conceitos que eles estão trazendo da sua formação. Certeza, é isso mesmo. Você está comigo aqui no ADVJus, que vai fazer um ligeiro intervalo. Antes, porém, eu quero convidar você para que nos mande para cá, através do nosso correio eletrônico, sugestão de temas ou mesmo de nomes para que seja entrevistado pelo ADVJus. O nosso endereço é programa@advjus.net, ok? Vou ficar aguardando. Intervalinho pequenininho, voltamos já, aguarde. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Visite-nos. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia. 3636-1375. O cartório postal oferece serviços com rapidez e segurança. Registro de contratos, pesquisa patrimonial, notificações, além do banco de certidões de cartórios, repartições públicas e fóruns em todo o Brasil. Atendimento personalizado aos advogados com retirada e entrega de documentos com horário marcado. Serviço especial e diferenciado para bancos e imobiliárias. Simplifique, ganhe agilidade. Cartório postal. Ligue 3610-4808. Ok, voltando então com o ADVJus. Doutor Eduardo Lizarelli, o que o senhor me fala? Existem aí algumas, com toda certeza, existem aí algumas profissões que têm um corporativismo exacerbado. Isso aí não é inegável, nós não estamos falando quais, mas a gente tem essa visão. E dentro da advocacia? Na advocacia, eu penso que não. Porque um exemplo clássico que nós temos é o próprio tribunal. Sim. Todas as questões que nos são submetidas, todas elas, formalmente apresentadas, elas são avaliadas, são instruídas e são processadas. Então, eu penso que o corporativismo que existe na advocacia, ele existe de uma forma positiva, de uma forma de fortalecer a classe, uma classe que busca também anseios sociais, né, que protege, que participou de grandes movimentos em prol da sociedade. Mas quando se dirige aos seus próprios membros, ela é severa, né, e busca sim apurar uma eventual falta prática. Não existe nenhum tipo de omissão da instituição a esse respeito. Com certeza. Inclusive também, né, doutor, a própria forma com que a gente é preparado na faculdade e depois o mercado também nos coloca numa situação sempre de divergência com o colega. Ele é sempre o nosso adversário, né?
Isso também, eu acho que força a ficar para o segundo plano o corporativismo. Essa é uma questão importante, quando, até fazendo paradigma a pergunta anterior, muito embora haja um rigor no processamento, esse rigor ele é comedido e observa, sem dúvida nenhuma, todas as garantias fundamentais de cada um, né? Principalmente a questão, né, da ampla defesa. Agora, quando, sem dúvida nenhuma, até pela nossa formação, pela formação do advogado, normalmente ele tende a se defender, ele tende a tentar fazer prevalecer a sua visão, que gera realmente algum atrito. Mas eu acho que hoje a classe ela está muito unida, está sendo fortalecida cada dia que passa, né? E eu acho que esses pontos são positivos e devem ser difundidos cada vez mais. E não se esqueçam que está lá, é um princípio que é legal, né, doutor? O advogado, ele é indispensável para o bom andamento da justiça, não é isso? Sem dúvida. É sempre importante sublinhar esse item aí com relação à advocacia. Doutor, agora a gente gostaria que o senhor fizesse aí uma breve consideração, né? Inclusive, a gente já teve aqui conosco outros colegas e, de uma forma superficial, a gente falou a respeito da ética. E, num determinado momento, eu não me lembro qual foi o convidado que esteve aqui, e ele nos disse o seguinte, na verdade, a ética, ela é um excelente aliado, na verdade, uma arma do bom profissional. O que o senhor fala? Eu comungo desse entendimento. Eu penso que o advogado deve se valer da ética e não temer a ética, né? Por que isso? Porque na medida que nós respeitamos a ética e que existe a divulgação disso para a sociedade, nós perdemos a confiança deles, né? A confiança das pessoas, que são, na realidade, os nossos clientes. Então, à medida que se difunde a ética, à medida que a advocacia é vista como uma instituição séria, né, que os advogados são vistos como os profissionais idôneos, probos, que não se justificam brincadeiras a respeito da sua idoneidade, né? À medida que tudo isso vem de bom, né, sem dúvida nenhuma isso reflete para a sociedade positivamente. A sociedade volta ou continua confiando nos advogados. Eu acho que esse é um tema importantíssimo, é uma questão de alta relevância e que todos têm que pensar, né? Ao invés de temer a ética, a difunda, né? Não se vê-la como um ponto negativo. Né? E o senhor acha também que é fundamental para que a ética impere, principalmente no caso da justiça, do processo judicial, que haja transparência? Sem dúvida, a ética exige isso, né? Ela exige uma lealdade com os colegas, ela exige uma postura que seja clara, né? Então, as próprias mudanças do Código Civil, as últimas alterações que foram feitas, elas se baseiam na boa-fé, né? É perceptível que todas as transformações mundiais, as questões entre as nações, todas elas buscam, sem dúvida nenhuma, elas se pautam na boa-fé, se pautam na confiança, e esses dois pontos não existiriam sem o pilar aí da ética. Né? Doutor, o senhor acha que um magistrado, na hora de proferir uma decisão, ele, evidentemente, que uma decisão equânime, ela exige duas coisas, né? A moralidade e tal, na qual está implícita a ética, mas o senhor acha que pode ser que, às vezes, ele seja obrigado a usar mais um princípio do direito administrativo, nem tudo que é moral é legal, nem tudo que é legal é moral, ele pode usar em determinados momentos de julgamento esse princípio e a ética ficar relegada a um segundo plano? Eu penso que não. Eu penso que o magistrado, por ocasião do julgamento, ele vai se ater realmente ao direito. Eu não acredito que ele desviaria. De qualquer forma, eu também não tenho dúvida que a advocacia ela é composta também por um trabalho de convencimento, né? E esse convencimento, a linha argumentativa, a linha ética da argumentação, ela se soma às questões jurídicas e aí passa a trabalhar o convencimento. Eu acho que o direito ele é bilateral por isso, né? São os direitos das duas partes, cada um enfocando os fatos sob o seu ponto de vista, sob o seu interesse, mas a decisão eu creio que venha de acordo com o entendimento do magistrado, de uma forma imparcial, de uma forma justa, serena, através da motivação. Doutor, uma penúltima questão.
O senhor acredita que pode ser que o profissional, naquela ânsia, né, de conseguir o resultado para o seu cliente, ele está ali defendendo com unhas e dentes e ele quer aquele resultado favorável a qualquer custo e ele pode se esquecer da ética? O senhor comunga da ideia que esse profissional ele mesmo se excluindo do mercado? Eu comungo, isso é comum, e nós já tivemos, principalmente no tribunal, várias experiências, né, de interessados que buscaram os seus direitos e representaram profissionais, e a lição que se tira é sempre essa, né? Não respeitou a regra, a sociedade enxerga isso. Eu acho que como uma lição e como uma mensagem que nós poderíamos deixar aí, seria realmente que os profissionais crescessem trabalhando, sendo éticos na acepção nobre do termo, né? Trabalhando com a verdade, trabalhando com a justiça, para que eles tenham um reconhecimento que é automático. Com toda certeza. Doutor Eduardo Lizarelli, nós chegamos no finalzinho do ADVJus e eu fiquei satisfeitíssimo, muito feliz com a sua presença conosco aqui hoje. Muito obrigado, viu? Nós aqui agradecemos a oportunidade e deixamos aqui um abraço ao ADVJus e a todos que nos assistem. Tá certo, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Olha, você pode nos acompanhar também através das redes sociais. É só você acessar lá, tá? advjus.net. Nós estamos lá. Quero deixar para você votos de uma excelente tarde de domingo. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento a ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. 3965-5158. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. 3636-1375. Qualicista Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720.